Empreendedorismo feminino. As mulheres, não é de hoje, estão no empreendedorismo. E muitas das histórias que a gente ouve do passado, até um passado recente, diga-se de passagem, a gente viu inclusive grandes empresas começando pelo empreendedorismo feminino. A gente tem de empresa de pão de queijo a lojas de joias que começaram a partir do empreendedorismo feminino. Quantas histórias a gente já leu, já assistiu de mulheres que, mesmo naquela década onde tinha um machismo ali no mercado de trabalho, a mulher era do lar e o homem saía para o trabalho, que num momento ali de dificuldade da família, quem arregaçou as mangas e correu atrás foi a mulher e conseguiu colocar a comida dentro de casa a partir do empreendedorismo, daquilo que talvez ela nem conhecia como empreendedorismo. A gente vai falar sobre empreendedorismo feminino aqui no nosso Economia e agora recebendo a Fabiana Pinho, gerente da Unidade de Educação e Empreendedorismo do Sebrae Minas. Xará, obrigado, viu, pela sua participação pela primeira vez aqui no programa. Isso, eu que agradeço, Fabiano, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre um tema que é tão importante para a gente, tão importante para o Sebrae. Fabiana, e o empreendedorismo feminino, ele, de certa forma, ele tem uma força muito grande, mas ainda a gente encontra algumas dificuldades. Logo, a gente caminhando aqui para o estúdio, contava de uma entrevista que a gente fez na semana passada com a deputada Ana Paula Siqueira, e a gente trouxe um dado que eu falei, eu tenho que abrir essa entrevista com a Fabiana com esse dado, de que as mulheres, elas são melhores pagadoras dos empréstimos, ou seja, não são tão devedoras quanto os homens, na margem, mas elas têm mais dificuldade, até mesmo de conseguir o crédito, e quando conseguem, às vezes, em linhas em que os juros são mais altos. Que raio-x complexo esse, hein? Isso. Na verdade, assim, quando a gente fala sobre empreendedorismo feminino, a gente tem várias linhas, várias frentes que impactam, né? Aqui a gente está falando do acesso ao crédito, da condição de pagamento, mas o universo é bem amplo quando a gente trata sobre isso. E aí, especialmente, hoje, quando a gente analisa os empreendimentos que são liderados por mulheres, eles enfrentam não só essa questão do crédito, que muitas vezes não tem um incentivo, uma linha própria, uma linha adequada, né, para estimular, para incentivar os negócios liderados por mulheres, mas também nós temos outras questões. Então, por exemplo, hoje, das empresas nascentes, a gente tem o mesmo volume de empresas sendo abertas por homens e por mulheres. Quando a gente vai pesquisar o universo de empresas que estão consolidadas já no mercado, esse número já não é o mesmo, né? Varia de 70% a 30%, 70% liderados por homens e 30% liderados por mulheres. Por quê? Várias questões influenciam na continuidade, na perenidade dos negócios das mulheres. Então, o crédito é um deles, a gente está falando de planejamento. Às vezes a mulher tem mais dificuldade de realizar o planejamento para abrir a empresa, a dificuldade em relação a assuntos ligados à gestão. Então, a mulher às vezes tem mais dificuldade para lidar com as questões financeiras, com assuntos ligados a finanças, até mesmo a questão da sobrecarga. Você abriu o programa falando, né, da intensidade das atividades da mulher. Então, isso são questões que impactam muito para os negócios eles serem perenes e sustentáveis. E é interessante, né, Fabiana, até na minha abertura aqui eu coloquei uma questão que eu quero até um seu comentário. Às vezes, a mulher, acontece com o homem também, mas a mulher, ela é empreendedora e nem sabe que é, né? Sim, sim, com certeza. E, assim, isso acontece muito, porque eles ligam a questão do empreendedorismo, todas as pessoas, a grandes negócios, né? A negócios de muito impacto. E não, na verdade, você pode começar, né? E deve começar com as pequenas coisas, experimentando. E o modelo dos negócios ligados a mulheres vão muito nessa área. Por quê? Geralmente, elas iniciam com negócios que elas conseguem fazer dentro da sua própria casa. Por quê? Ela precisa de empreender, ela precisa de ter a sua independência financeira, ela precisa de cuidar dos filhos, ela precisa de cuidar do lar.
Então, a grande maioria dos negócios são negócios menores e muitas das vezes ligados a vestuário, também a áreas que elas já têm uma afinidade, né? A economia doméstica, enfim. E aí, a partir do momento em que a mulher ela começa a entrar em áreas profissionais que ela não tinha espaço, então a gente está tendo mulheres, por exemplo, num número maior na engenharia, que não tinha no passado. Antigamente eu recebi aqui um professor que ele falou que antigamente você entrava numa sala, era uma sala completamente masculina. Hoje, se não está meio a meio, tem mais mulheres, até porque as mulheres, isso é dado concreto, as mulheres estão mais na universidade hoje do que os homens. Sim. E quando as mulheres começam a entrar nessas áreas, elas começam a abrir também o olhar no que diz respeito ao empreendedorismo, isso muda o mercado de trabalho tradicional, mas muda também o que a gente entende de empreendimento, né? Sim, realmente as mulheres elas buscam mais por capacitação, por formação, apesar de ter áreas ainda, né, que elas precisam de investir um pouco mais, e as mulheres cresceram muito no mercado de trabalho. A única questão que a gente sempre destaca é que é preciso que ela cresça, né? Hoje, nós temos em torno de 28% das mulheres em cargo de liderança. Né? Então, esse número ainda é muito baixo. Então, a mulher, ela pode e deve buscar ainda mais esse posicionamento dela. Em relação às áreas que ela até então não alcançava, vem muito dessa crença, desse empoderamento que ela pode fazer, ela pode buscar áreas que até então não eram direcionadas a ela, né? A gente, na educação, as mulheres começaram a estudar a matemática, a física, a biologia muito depois dos homens, porque, né, anteriormente essas áreas não eram áreas dedicadas às mulheres. Então isso tudo vem de uma questão social, cultural, né, da história da mulher, e ela vem se posicionando agora de uma forma diferente. E é muito interessante, né, porque hoje a gente está aqui falando sobre empreendedorismo feminino, a gente está podendo ter todo esse olhar. Se a gente pegar a década de 1970, 1960, tinha mulheres de muitas famílias que não estudavam porque o pai não deixava elas estudarem. Exatamente. Então, assim, me lembro muito que minha mãe fala muito isso, né, que o meu avô, que eu não cheguei a conhecer, que ele já tinha falecido, morreu muito jovem, acho que tinha menos de 50 anos, e ele era um dos poucos ali no interior de Minas Gerais que ele fez questão que as filhas estudassem, não eram poucos filhos, não eram 13 filhos, então ele queria que os filhos estudassem, as filhas foram, que eram a maioria ali, estudaram, mas não era a realidade que a gente tinha no Brasil, ou seja, a gente já está falando de um avanço, a gente tem muita coisa para falar até daqui a pouquinho de coisas que precisam ser avançadas, sim, mas a gente melhorou em alguns pontos, se a gente olhar o histórico, né? Com certeza, melhoramos muito, a gente precisa de celebrar isso, né? Porque eu sempre falo nas pautas assim, a gente tem os dados, muita coisa para avançar, mas vamos celebrar também as conquistas, né? Que as mulheres estão avançando e estão conquistando muito. Sobre esse exemplo que você trouxe, um dos pontos que a gente trabalha muito no empreendedorismo feminino é a questão da equidade de gêneros. Então, o que a gente busca não é uma disputa, nem de negócios liderados por homens, nem por mulheres, e nem num ambiente de capacitação, não é isso. A gente quer um equilíbrio nas atividades, nas funções, nas responsabilidades. Então, que em casa, todas as pessoas, e aí a gente não está falando também só de homem e mulher, dos parceiros, mas que as atividades possam ser divididas, distribuídas em casa, para que todos tenham tempo, para que todos possam se dedicar ao trabalho, serem independentes, né, poderem realizar os seus sonhos, porque senão a mulher, tá certo que a mulher tem isso do cuidar, mas a gente quer também poder trabalhar, né, prover, realizar os nossos sonhos, e com equilíbrio tudo é possível. Agora, Fabiana, quando a gente fala do avanço da mulher, né, no que diz respeito a encontrar espaço, seja empreendendo, seja no mercado de trabalho, empreendendo no próprio CNPJ do outro, porque muitas vezes a gente coloca o empreendedorismo como algo que a pessoa tem que constituir uma empresa, ter uma sala, ter funcionários, e na verdade ela está empreendendo na própria carreira. Isso, quando você coloca essa equidade da gente ter aí as divisões de fatores, tem uma coisa que invariavelmente não vai ter como ser dividido com o homem, que é
a maternidade, que é a gestação. A gente discutiu já ao longo desse mês a dificuldade que a mulher tem em voltar para o mercado de trabalho depois que ela tem um filho. Sim. A gente já tem esse dado no que diz respeito à empregabilidade. E aí a mulher empreendedora, ela, quando ela tem um filho, que ela tem aqueles cuidados que são necessários, são mais do que providenciais, essa mulher também tem dificuldade, ela perde tração ali no negócio até retomar exatamente em nome da maternidade. E te emendo outra pergunta. Por causa disso, a gente tem tão poucos filhos hoje no Brasil, ou seja, a mulher está cada vez mais à frente do tempo e aí, gente, 2 filhos no máximo, tá bom, não dá mais e aí vamos seguir o barco. Isso interfere também o mercado de trabalho na maternidade? Então, sobre a questão da maternidade, né, com mulheres que trabalham em empresas ou que empreendem, né? A maternidade realmente é um grande desafio, porque a mulher tem múltiplas tarefas, né? A gente está falando de várias atividades e por isso que eu trouxe a questão da equidade de gênero, porque por mais que tenha a questão da gestação e do cuidado, se ele começa a ser compartilhado e se a partir disso a gente também consegue ter uma rede de apoio, dá tempo para todo mundo. Né? Então, se a gente consegue dividir, um leva, o outro busca, um faz uma parte, o outro faz uma parte, alguém fica, alguém ajuda, tem essa rede de apoio construída, dá para todo mundo fazer. Para a empreendedora, ela é mais difícil, porque acaba que as jornadas e os tempos, eles vão se misturando. Né? Porque quando você trabalha numa empresa, você tem lá o seu horário de chegar, de sair, e a empreendedora às vezes acaba ultrapassando mais esse tempo, esse limite. Exato. Né? Não estou dizendo que do CNPJ também não aconteça, mas acontece mais com as empreendedoras. E é bom, Fabiana, falar isso para você que pensar assim, agora eu vou empreender. Empreender trabalha mais. Não é fácil. Trabalha mais. Empreender não é fácil, isso. Tem os seus desafios. E aí, com a questão da maternidade, com toda essa dificuldade, a mulher querendo se posicionar, isso pode ser um dos elementos, né? Porque a gente sabe que tem N fatores que estão nessa decisão da quantidade de filhos, porque tem o social, o econômico, tem outros mais, mas com certeza essa questão do retorno ao mercado, de querer trabalhar, também influencia. Gente, nos últimos dias, né, nesse mês de março, a gente teve a divulgação de um dado super interessante, o mapa do empreendedorismo. Só que a gente vai falar dele no próximo bloco. Eu vou segurar você aí, toma um cafezinho, rapidinho, não muda de canal, e a gente volta aqui no canal Viver Brasil, continuando esse papo sobre empreendedorismo feminino. Eu estou recebendo aqui a Fabiana Pinho, gerente da Unidade de Educação e Empreendedorismo do Sebrae Minas. A gente volta já já.